Olá, alunos da Unipampa, espero que todos se encontrem bem. Então, eu aqui quero fazer algumas considerações, tá? Sobre a obra Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, tá? Eu sei que o texto que nós estudamos, né, ele tratou, assim, de uma maneira bastante complexa, né, sobre as ideias desse autor, tá? Trouxe também, né, uma outra discussão ali, né? Apresentou um outro texto também, o Gilberto Freire, né? Casa Grande e Senzala, brevemente, tá? Mas, no entanto, tá? Nós estamos abordando aqui obras, né, históricas, tá? Obras importantes que contribuíram muito, tá, para o desenvolvimento de uma vasta historiografia, tá, sobre a história do Brasil, sobre o Brasil colonial, né, sobre as origens, né, da sociedade brasileira, né? Eu havia dito isso em algum comentário lá no fórum, inclusive, né, no sentido de pensarmos, né, a contribuição dessa historiografia, tá, para a nossa compreensão, né, da origem tanto da nossa sociedade, né, essa identidade, né, brasileira, mas também das instituições, né? Mas é sempre importante que a gente realize uma verificação, tá, dessas obras de uma forma crítica, né, e buscando contextualizá-las, né, colocando a historiografia dentro de um contexto, porque nenhum historiador, nenhum autor, ele escreve fora de um contexto, tá? Neste sentido, a história ela é uma ponte, né, entre passado e presente, né? O Riesen, historiador alemão, tá, já dizia isso, ou seja, quando eu realizo um estudo histórico, quando eu abordo, né, um tema, um fato passado e escrevo sobre ele, talvez eu esteja falando muito mais sobre o presente, né? Porque a minha lente, o meu olhar para o passado parte, né, obviamente, do lugar que eu me encontro, tá? Do tempo histórico que eu me encontro, com os seus problemas, enfim, né, e com a sua cultura, tá bom? Primeiro, eu queria tecer algumas considerações sobre historiografia, tá? Vocês estão começando o curso, né, e vão se deparar muito, né, com este conceito, tá? Historiografia é escrita da história, portanto, né? E algo que eu sempre coloco aos alunos é que o trabalho de um historiador não é apenas analisar, tá, os fatos ou os documentos, né? Ou analisar os fatos através dos documentos. É claro que isso é importante, é claro que este é o ofício, né, do historiador, mas tem uma outra questão. O historiador tem um outro trabalho também, uma outra preocupação relativa às fontes, que é a seguinte, né? Nós também precisamos analisar a historiografia. Nós também devemos nos preocupar com a visão dos historiadores, tá, que trabalharam antes de nós e que deixaram um legado historiográfico, né, sobre a história, né, que deixaram um legado cultural, né, que deixaram narrativas que nos ajudaram a pensar, né, os fatos, os temas, né,
que estamos estudando na contemporaneidade. Então, quando estudamos Brasil, quando nós discutimos, né, problematizamos a história do Brasil, nós vamos, é claro, analisar documentos, nós podemos analisar documentos, né, em arquivos, né, é o trabalho do historiador, mas também precisamos nos preocupar com o que foi escrito sobre a história, né, o legado que outros pesquisadores, que outros historiadores deixaram para nós, tá? E, sobretudo, a forma de como este legado influencia a nossa leitura de mundo e a nossa leitura do objeto analisado, né? No caso aqui, a história do Brasil colonial. Tá? Então, quando a gente vai ler Raízes do Brasil, né, do Sérgio Buarque de Holanda, é claro que a gente vai levantar alguns questionamentos, é claro que a gente vai realizar uma leitura crítica, né, porque a gente já tem um certo distanciamento, né, histórico ali da década de 30, a gente de repente já estudou a década de 30, né, a década de 40, a gente sabe o que estava acontecendo no Brasil e no mundo naquele momento, tá? Mas, né, a gente vai perceber também, né, que muitas ideias ali desenvolvidas pelo autor continuam presentes, não só na historiografia mais atualizada, digamos assim, né, mas principalmente no senso comum, né, no senso comum que percebe a sociedade brasileira, né, digamos assim, as características, né, da sociedade brasileira, ou até mesmo a origem da sociedade brasileira. Tá? Então eu poderia destacar aqui a vocês, eu tenho aqui algumas anotações, tá? Algumas reflexões sobre essas leituras, tá? Que uma das principais considerações, né, a respeito principalmente da obra Raízes do Brasil, tá? Do Sérgio Buarque de Holanda, é que a análise que ele realizou lá na década de 30, tá? Ela vai nos ajudar, tá, a compreender, ela vai moldar a nossa percepção, tá, da sociedade brasileira, né? Principalmente com relação à influência do colonizador português na formação dessa sociedade, tá? Que é algo muito destacado no texto que nós analisamos, né? A ideia é que este colonizador, ele era um trabalhador ou, principalmente, né, um aventureiro, tá? Neste sentido, um desbravador, né, um herói que vem da Europa, tá, para viver aventuras aqui na América, tá? Certo? Um conceito central dessa obra, inclusive, tá, que a gente poderia discutir aqui, nós poderíamos ter uma aula só sobre este conceito, inclusive, tá, é que este indivíduo, digamos assim, né, formado a partir, né, deste europeu português, né, que vem para cá, este aventureiro, tá, é um homem cordial, né? Então, o conceito central, tá, no livro do Holanda é o de homem cordial, que descreve, né, a sociedade, né, brasileira, tá? A organização, as relações sociais que ocorrem, né, nessa sociedade, marcadas pela informalidade, né, das relações, tá? Com ênfase nas relações pessoais mesmo, né? Este cidadão, este homem cordial,
este bom homem, né, que constitui o brasileiro pacífico, né? Então, nesse sentido, essa ideia, né, de homem cordial, tá, ela é fundada nesta obra, tá, do Sérgio Buarque de Holanda. Tá? Tem um item importante, tá, que eu quero destacar também, é que nela, tá, a gente vai perceber que o Sérgio Buarque de Holanda, ele argumenta, tá, que, ao contrário das sociedades protestantes da Europa, tá, se a gente pensar, né, por exemplo, tá, a formação histórica alemã ou inglesa, tá, ou até mesmo da América do Norte, né, até mesmo dos Estados Unidos neste mesmo sentido, tá, onde a ética do trabalho, né, e a racionalidade eram dominantes, a sociedade brasileira foi formada por um caráter mais flexível, né, mais personalista deste homem cordial, tá? Influenciado pelo espírito aventureiro do português que vai, né, desbravar, né, esta terra, certo? E que vai, inclusive, né, o que é colocado no artigo que nós estudamos, se adaptar rapidamente, né, também, né, a própria cultura indígena e africana presente, né, nesse mundo, né, nesse contexto colonial, sempre que necessário. Por quê? Porque é um homem cordial, né? Então, reparem, né, como que se dá essa construção, tá? Do homem cordial, né? Ou seja, este conceito central na obra, tá, do Sérgio Buarque de Holanda. Tá? Ele também vai destacar o papel do escravismo nesse processo, tá? Certo? De formação, né, do Brasil colonial, o papel do latifúndio, tá? Então aqui nós estamos falando de elementos econômicos, tá? Da economia agrária, né, digamos assim, tá? Informação, tá? E que vai ser dirigida, por assim dizer, por uma poderosa elite rural, tá? Certo? Uma elite colonial, tá? Escravista, certo? A obra, né, ela apresentando esses elementos, tá? É sim uma reflexão crítica, certo, pessoal? Sobre as limitações e sobre os desafios da modernização do Brasil, tá? Visto que o Sérgio Buarque de Holanda, ele está escrevendo isso na década de 30, tá? E ele está escrevendo isso no contexto da Era Vargas, tá? Então a gente tem que entender o contexto histórico dessa historiografia, desse autor, tá? Ele está realizando uma análise do período colonial, mas ele está realizando uma análise do período colonial a partir do momento dele e a partir do cenário político dele, que é o cenário de Vargas, tá? Então, sempre quando nós estudamos história, eu repito, nós vamos nos preocupar com o fato histórico, nós vamos interpretar os documentos, analisar os documentos, né? Interpretar os documentos, tá? Mas também o trabalho do historiador é pensar, analisar, né? Refletir sobre a historiografia, sempre trabalhando, digamos assim, com dois períodos, tá? O período temático, né? Neste caso aqui, Brasil colonial, tá? E o período em que o historiador que produziu a obra, que produziu a historiografia, estava centrado, né?
de onde partiu a análise do historiador, tá? Certo? Então, é importante que a gente tenha isso, é importante que a gente leve isso em consideração no momento de pensar a contribuição, digamos assim, do Sérgio Buarque de Holanda na historiografia brasileira sobre o período colonial. Tá? Outro elemento importante, tá, é que a obra vai ressaltar, tá, como certos traços da cultura, né, brasileira, enfim, dessa cultura colonial, efetivamente, né, eles dificultaram, né, o desenvolvimento de uma sociedade, né, democrática, moderna, certo? E ao mesmo tempo ele vai ressaltar que nós herdamos, né, de Portugal um certo modelo institucional, ou seja, né, as nossas instituições também, e eu falei isso num dos comentários que deixei lá no fórum, sobretudo do Brasil Império, né, também vão ser muito influenciadas. Há um legado português, né, muito intenso também no âmbito das instituições. Tá? Mas, enfim, devemos considerar, né, a obra do Sérgio Buarque de Holanda. É um clássico da historiografia brasileira. Tá? E aqui eu destaco, né, Raízes do Brasil. Tá? Traz elementos, certo, muito críticos e até mesmo contemporâneos, né, em relação à formação histórica do Brasil, mas, claro, apresenta outros elementos que já foram revisados, né, pela historiografia, a própria historiografia revisionista, né, e nós aqui no curso de História, neste componente, já que falamos de Brasil colonial, é evidente que devemos, né, ao menos conhecer, né, saber que existe uma historiografia tradicional, que existem duas grandes obras, né, Casa Grande, Senzala e Raízes do Brasil, tá, que continuam influenciando o nosso imaginário sobre o Brasil colonial. Continuam sendo pauta de discussão nas universidades. Né? Por quê? Porque o imaginário, né, sobre a origem da sociedade brasileira, e esse imaginário constituído em razão, né, do próprio período colonial, ele está muito fundado, tá, nessas duas obras. Tá bom? Então, claro que ao ler nós vamos, né, de repente concordar, né, com certos pontos, com certas análises e, claro, realizando uma leitura contemporânea, nós vamos criticar outros pontos. Tá? Mas o mais importante é que a gente entenda, tá, que quando realizamos um trabalho, né, histórico, tá, por assim dizer, às vezes nós vamos trabalhar com dois períodos. Nós vamos trabalhar com o período do tema, neste caso, Brasil colonial. Tá? Então a gente pode considerar ali o Brasil colonial, né, a partir de 1500 ou a partir de 1530 até 1808 ou até 1815. Né? Já falei isso na última aula. Tá? Mas nós temos que considerar também o momento em que a historiografia que nós estamos analisando foi produzida, foi publicada. Tá? E com destaque para as obras clássicas, né, da historiografia brasileira, como Raízes do Brasil, é importante que a gente conheça, é importante que a gente debata, porque a gente vai ver que muito do que está no senso comum a respeito da história, né, foi fundado, certo? Por essas historiografias que viraram obras clássicas e que, claro, devem ser lidas e debatidas, né, na academia, tá? A
até mesmo criticadas na academia. É importante que a gente faça esse revisionismo histórico, tá? Mas certamente são obras clássicas, né? E que continuam sendo estudadas, né? Por nossos acadêmicos, certo, pessoal? Tá? Feitas essas considerações, né? Aqui eu aguardo mais comentários. Eu sei que vocês ainda não finalizaram, talvez todos, né, não finalizaram a leitura do artigo, tá? Eu só queria dar assim esse norte, né? Aqui a nossa discussão, a nossa leitura. Eu fico no aguardo de mais comentários ali no fórum, tá? E na sequência da semana eu estarei, como estou, tá? Lendo e respondendo a todos vocês, tá? Então pensem nisso, tá? Realizem a leitura crítica da obra, ela tá lá em nossa bibliografia, tá? Fica essa sugestão de leitura na aula síncrona, né? Havia sido pedido, inclusive, né, que o professor recomendasse algumas leituras, tá? Então aqui nesse vídeo já recomendei duas, tá? Que certamente devem ser lidas considerando o momento em que foram lidas, tá? E debatidas, tá? Então sempre é interessante que vocês busquem, inclusive como eu fiz aqui, textos que debatam essas obras, né, de um ponto de vista novo, atualizado, tá bom? Porque, claro, né, muitos conceitos aqui já caíram por terra, tá? E a gente tem que ter um olhar, assim, muito cauteloso, né, muito refinado, sobretudo quando falamos de Brasil colonial, tá bom? E sobre a origem da sociedade brasileira, porque a sociedade brasileira ela é plural, tá? Ela é diversa, certo? A gente precisa desenvolver esse olhar, né, histórico, sociológico, digamos assim, tá, para a nossa sociedade, certo? E precisamos desmistificar muitas coisas, né? Inclusive precisamos entender que a violência sempre esteve muito presente no Brasil, inclusive na historiografia, que muitas vezes reforçou isso, né? O escravismo é um exemplo, tá? Então a gente tem que ter esse olhar crítico, certo? Em relação àquilo que nós vamos ler, que nós vamos acessar aí, que nós vamos estudar, tá bom? Eu fico à disposição de vocês, tá? Reflitam, tá? Um pouco sobre essa obra, busquem, tá? Conheçam essas obras clássicas, tá? E leiam criticamente, tá? Todas elas, e eu fico à disposição de vocês e estarei acompanhando a discussão do artigo no fórum, tá? Então é muito importante que vocês, né, cumpram essa etapa da leitura, tá? E da discussão, tá bom? Continuem colocando lá as dúvidas e as considerações de vocês que eu estarei respondendo, tá? Dentro do tempo, certo? Grande abraço a vocês e bons estudos. Até mais.